intensa paz. Muito obrigado, Pai Santo, porque a tua presença já é real. E eu te louvo, Deus, que nessa noite o Senhor venha, Pai Santo, apacentando os corações, mudando realidades emocionais na alma. Nos proteja contra os inimigos da alma, Deus. E que hoje nós vamos sair daqui entendendo a geografia do seu colo. Faça de nós, ó Deus, filhos plenos, porque o colo do Pai sempre estará disponível a nós. Nós te agradecemos nessa noite por tua presença, Pai. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém? É um prazer estar aqui, estar de volta a Santa Cruz. O ano passado eu tive, na verdade, a terceira vez que vim a Santa Cruz. Tem uma geração de filhos aqui. Há muitos filhos que foram batizados nas águas no ano passado. Eu sou líder de um movimento universitário chamado Fire Universitário. E o Senhor me permitiu hoje viajar a nação, Brasil, algumas nações da América do Sul, falando sobre o avivamento que tem acontecido na pós-modernidade a partir de mentes que pensam. Eu sou professor de História do Cristianismo Antigo, História Medieval, Antropologia, Ética e Sociologia. E toda a minha jornada é a partir dessa configuração, cara. O Senhor se revela para quem tem mente, assim como Ele também se revela para quem tem coração. Eu não creio que a igreja seja um útero que gere fetos anicéfalos. Eu creio que a igreja é um útero que gera filhos que pensam, que também sentem, mas que sobretudo caminham sobre uma cultura de honra. E cultura de honra não está ligada simplesmente a você vir até a mim, ou eu vir até você, e nós nos revelarmos, nos cumprimentarmos como ser humano. Não. É a capacidade de pararmos um tempo e olharmos dentro dos olhos e devolver dignidade e honra. Eu acredito nisso. Estou em oração há uma temporada para que o Senhor se revele, embora também seja muito carnal na minha forma de humanidade. Só o que me faz pleno no Senhor é de Cristo Jesus, mas somos homo sapiens sapiens há 40 mil anos. E somente há 39,50 anos para cá, 39.050 anos para cá, que nós começamos a entender um homem a partir da psicologia, a partir da arte de devaneio, né, com Freud, a partir da tecnologia, a partir de tudo isso. Então, apenas 50 anos para cá, o homem foi se socializando. Por isso que somente há 50 anos existe a ONU, por exemplo, que foi constituída por Oswaldo Aranha, que foi um brasileiro, que gerou a ONU e trouxe essa aliança global, dizendo: somos irmãos. Se somos irmãos, segundo Mendel é o cara que fala sobre o código genético contemporâneo a Charles Darwin. Se somos irmãos, então nós vamos falar sobre o conceito de raças. Somos uma raça humana. E como raça humana, ele morre por nós. Então não tem sangue azul entre nós, irmãos. Todos nós somos carentes da graça. Então hoje eu quero falar um pouco sobre senso de moralidade. Na minha oração, cara, para que o Senhor se revelasse sobre Santa Cruz, sobre os filhos na fé, sobre aqueles que se alimentam daquilo que carregamos, o Senhor falou muito ao meu coração sobre senso de moralidade e senso de justiça. Você pode repetir comigo: senso de justiça, senso de moralidade. E a minha oração é para que hoje haja muita cura emocional, devolução de dignidade e devolução de honra. Então hoje eu quero desmistificar o místico e revelar somente Ele. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, ou então acesse aí para mim. Comigo, aliás. 2 Samuel, capítulo 12. Ok. 2 Samuel, no capítulo 12. Vamos fazer uma jornada hoje social, antropológica, filosófica, teológica e cristocêntrica, a partir daquilo que o Senhor tem a dizer hoje, amém? Diz assim: o Senhor, pois, enviou Natã a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O homem rico tinha rebanhos e manadas em grande número, mas o homem pobre não tinha coisa alguma senão uma pequena cordeira de comprar e criar. Ela crescera na companhia de seus filhos, comia do seu bocado e bebia do seu copo e dormia do seu regaço, e ele a tinha como filha. Então chegou um viajante à casa do homem rico,
E este, não querendo tomar das suas ovelhas nem de seu gado para preparar uma refeição ao viajante que viera sobre ele, tomou então uma cordeira do homem pobre, a única cordeira do homem pobre, e a preparou para o seu hóspede. Ao ouvir isso, a ira de Davi se acendeu de forma soberana contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez tal ato. Pela cordeira restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e não teve compaixão para o homem pobre. Então disse o Senhor a Natã para que falasse a Davi: este homem é você, Davi. Assim diz o Senhor Deus de Israel contra ti: eu te ungi sobre rei de Israel, te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor coloquei em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria tantas e tantas outras coisas. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante dos seus olhos. A mulher que a Urias o Eteu matastes a fio da espada, a mulher tomaste por sua mulher, sim, a mulher de Urias, e matastes ele com a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada do Senhor jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o Eteu como tua mulher. Assim diz o Senhor contra ti: eis que suscitarei contra a tua casa, Davi, um mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com suas mulheres à luz do sol. Pois tu fizeste tudo em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do dia. Então disse Davi a Natã: eu pequei contra o Senhor. E tornou Natã a dizer a Davi: o Senhor também te perdoou, e você não morrerás. Quero falar um pouco sobre senso de moralidade e senso de justiça. Diante desse texto, tendo esse texto como base, o devaneio e a reflexão que quero trazer hoje é para que haja mudança almática. Quem foi Davi? Trazendo um texto de hermenêutica. Toda vez que você ler as escrituras, você precisa entender o antitexto, o texto que você leu, o pós-texto, o contexto, quem escreveu, para quem escreveu e que temporada foi escrito. Isso se chama hermenêutica. E na hermenêutica, eu quero trazer um devaneio bem singular para que você entenda a mentalidade daquilo que nós queremos ministrar hoje. Davi foi um cara sensacional. Ele foi um homem como qualquer um outro homem, mas sobre ele existia uma unção sensacional e soberana. No Antigo Testamento, antes de Jesus, lá na era clássica, na época dos Incas, dos Maias, dos Astecas, dos Fenícios, na época dos Babilônicos, na época dos Gregos, na época dos primórdios, cara, o Espírito Santo só descia sobre os reis, sacerdotes e profetas. Isso se chama pneumatologia, é o estudo do Espírito Santo. E Davi foi um desses caras que herdou o Espírito Santo por ser rei no contexto de Israel. A Bíblia diz, sobretudo no livro de Crônicas, que quando ele compunha algumas poesias, porque ele era um salmista, ele era um cara que compunha canções, era um compositor. Quando ele compunha suas canções, a Bíblia diz que Deus sentava nas asas de um querubim e vinha ver esse cara compor. E agora de Shekinah, envolvente, envolvia toda a congregação. Sobre ele existia uma unção tão soberana que ele, muito pequeno, diz o contexto judaico, que assassinou um gigante, que era um gladiador contra o povo de Israel. E muito pequeno, ele foi muito ousado, porque quando você está no início da sua caminhada de fé, irmão, você tem aquele senso de vou fazer tudo por reino. E tudo que você vê contra o Senhor se transforma em uma formiga. A ótica, o óculos que você tem quando você é novo na fé, cara, amplia somente a Deus, o restante é testemunho. Não há barreira nenhuma para que você possa ultrapassar quando você é novo na fé. E Davi na mesma forma. O sensacional nessa historicidade, cara, é que Davi, ele foi profeta, Davi foi rei. Ele só não pôde ser sacerdote porque existia muito sangue sobre suas mãos. Porque em uma mão o cara tinha uma harpa, o cara adorava a Deus e expulsava os demônios de um rei, de Saul, como diz o próprio livro de Samuel. Na outra mão o cara tinha uma espada, logo ele entendia de contextos bélicos. O cara era um moleque doido, enfrentava qualquer um, cara, para defender o reino de Deus. Contudo, há um jogo de xadrez, não sei se você conhece a historicidade do jogo de xadrez. O jogo de xadrez, por exemplo, é um tabuleiro de guerra do mundo meso-persa. No tabuleiro de xadrez tem algumas peças profundamente importantes e fala do mundo monárquico, isto é, aquele que é liderado por um rei. No xadrez vai ter os soldados, são os que estão na linha de frente. Após ele, tem os arqueiros, que são simbolizados pelos cavalos. Após os cavalos tem as torres, onde você pode olhar no horizonte. Após as torres tem os bispos, que são simbolizados pelo clero. Após a torre tem o rei e a rainha.
E no tabuleiro de xadrez só é possível ter um jogo se o rei estiver no tabuleiro, sim ou não? Para quem joga xadrez como eu, sim, cara. Não é à toa que se você colocar o seu xadrez em jogo no tabuleiro de xadrez, você vai fazer um cheque ou é um cheque. E quando você mata o xadrez, você faz um cheque-mate. Então o tabuleiro de xadrez é uma estratégia bélica de guerra. Contexto agora, antitexto do que nós lemos. Era um tempo onde o rei deveria estar na guerra. Era para Davi estar no tabuleiro de xadrez. Israel foi para a guerra lutar contra os fenícios ou contra o mundo medo-persa, lutar contra o povo dos amonitas. E aí o cara não foi. E como se trata de uma cidade universitária, eu acredito muito na mudança de mentalidade. Então certamente nessa administração você vai ouvir um pouco sobre filosofia, sociologia e fisiologia. Ainda mais para quem é estudante de medicina. Então vamos lá. Davi, ele não vai para a guerra, irmão. Quando o cara não vai para a guerra, ele fica no palácio real. O cara já estava errado, porque quando se fala de feudalismo, existe os servos, existe os nobres, existe a coroa, existe o clero. Os reis simbolizavam a linha de governo bélico. Ele deveria estar no tabuleiro de xadrez, ele deveria estar na guerra. Davi não foi. Davi ficou no palácio real. Além do cara ficar no palácio real, ele tinha acesso a qualquer outra mulher. Um historiador muito relevante chamado Flávio Josefos, ou Tácito, ou Eusébio de Cesareia, é os caras que falam sobre o período judaico nessa historicidade. Josefos afirma que Salomão tinha 1000 mulheres. Ele tinha algumas concubinas. Concubinas são escravas sexuais ou domésticas. É tipo assim, você tem uma dívida para comigo que sou rei, você não consegue pagar essa dívida, eu vou pegar sua filha e sua esposa. Elas serão minhas escravas domésticas ou sexuais, se chamam concubinas. E Davi tinha 400. José afirma que se o filho tinha 1000, cara, o pai tinha um pouquinho menos. E aí o cara estava caminhando no Palácio Real e ele viu uma mulher tomando banho nua. E mano, qualquer homem que vê qualquer mulher nua ou seminua, o cara vai se excitar se tiver uma vida saudável. E Davi olhou uma mulher pelada, irmão, e ele se excitou. E aí, o cara desejou. Eu quero falar um pouco de antropologia. Antropologia significa contexto histórico e cultural. Na antropologia judaica, acontece da seguinte maneira na cultura judaica: uma mulher que foi assumida por um homem e herdou do homem sua vida emocional, herdou do homem o seu sobrenome, herdou do homem o amor dele, ela não pode ter contato com nenhum outro homem, segundo a cultura judaica. Tem até um cara hoje que toca um reggae massa chamado Max Yahoo. Geralmente ele toca com guilhotina. Cara, Max Yahoo, quando ele vai pagar o slam na galera, que ele vai pular na galera, ele exige algo que não tenha mulheres ao redor dele. Porque se a mulher tocar nele, segundo a cultura judaica, que estiver misturado, essa mulher vai ter que se afastar do arraial. E o cara que tocou nela, que ela tocou nele, a mesma coisa. Uma mulher não poderia ter contato com nenhum outro homem, a não ser aquele que assumiu a nível jurídico. Então era tipo um senso de moralidade e social entre os judeus. Quem era Betseba então? Betseba não era a louca técnica que o seriado Davi mostrou na Record. Betseba era uma mulher profundamente sacra, mano. Respeitava a cultura de sua historicidade, de sua gênese, respeitava o romance que tinha com seu esposo, com Urias, estava no campo de batalha. E Davi olhou, mano, e desejou ela. E a Bíblia diz que quem foi Davi? Foi um cara segundo o coração de Deus. Davi foi um cara segundo o coração de Deus. E mano, o cara que foi segundo o coração de Deus teve tesão tão profundo a ponto de estuprar uma mulher. Falando um pouco sobre camada piramidal zoológica. Eu já falei isso, eu vou falar de novo. Existe uma camada piramidal zoológica de répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos, plantas e os homo sapiens, que somos nós. Segundo a medicina não, a biologia, as plantas liberam fotossíntese, a planta fêmea libera pólis, a planta macho sente a fragrância fisiológica da planta fêmea e as plantas se acasalam. Lembra da quarta série? Répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos e os homo sapiens sapiens se relacionam a nível sexual a partir de fragrâncias fisiológicas. Então, uma cadela está no cio, mano, libera o cio. O que é o cio? Uma fragrância fisiológica. O macho sente a fragrância fisiológica da fêmea e se acasalam, Deus viu que será bom. Segundo a biomedicina, o homem libera testosterona, que ativa o libido da mulher se ela for hétero. A mulher
libera progesterona ou estrogênio que ativa o libido masculino se ele for hétero. No caso de homossexuais, acontece da seguinte maneira, segundo a biomedicina: se eu sou um homem e tenho um desejo por outros homens, o que vai tatuar o meu libido não será a fragrância fisiológica que a mulher vai liberar, mas será a fragrância fisiológica que eu liberarei. Isto é, eu vou me excitar pela fragrância fisiológica que sai de mim, por isso que serei homo. Não é simples entender isso a nível de fisiologia, e a gente quer inventar demônio em contexto fisiológico. A biomedicina também afirma que no caso do lesbianismo não acontece por causa do libido ou do tesão, acontece pela carência, pela desonra sentimental que viveu ou pela ausência de afeto. E aí eu dei uma palestra na sede do OAB em Brasília, que é a cidade em que eu moro. Uma repórter da Record, amiga minha chamada Ana Guedes, lançou um livro chamado Presos que Menstruam. E eu fui lá dar uma palestra para iniciar o lançamento dela, né, dentro da sede do OAB. E aí ela fez uma tese de mestrado dela, como jornalista, foi a 20 presídios do Brasil, e o devaneio dela é: uma mulher quando está presa, ela é tratada como um homem, e lá ela não é lésbica, ela é extalésbica, porque a mulher foi feita para ser companheira desde sua concepção. A mulher foi feita para ativar o instinto de maternidade desde a criança. Por isso que você tem uma bonequinha que é a sua filha. E mulher foi criada para disputar a beleza, por isso que sua mãe te arrumava para você ir para a escola para ser a menina mais bonitinha da escola. Enfim, Ana Guedes fala um pouco sobre isso. E a biomedicina traz essa configuração. Eu estou falando tudo isso só para te falar. Davi, ele se excitou porque ele tinha uma fragrância fisiológica que ativou o seu libido. E todos nós temos, irmãos. Então a mulher tem a moral e ela sabe como excitar o cara, mano, com a roupa que veste, com o cabelo que solta, com o perfume que usa. Porque sabe que o homem é mais animalístico que mulher. Mulher não, irmão. Mulher é emocional, de vez em quando, ou completamente sempre, ela vai precisar de um elogio seu. E como diz Arthur Veríssimo, toda mulher, ela tem luz própria. Um homem inteligente vai só se bronzear pela luz que sai da mulher. Puxando um pouco de saco das irmãs, né? E aí, cara, para finalizar o meu devaneio sobre isso, Davi desejou, é aqui que queria chegar, irmão. Davi olhou para uma mulher que não era dele, desejou a mulher que não era dele, sabe o que ele faz? Monstrificou a sua biologia. A gente faz isso, um homem monstrifica a sua biologia em temporada de tesão, irmão. Quer ver um homem sair da lógica de cavalheirismo? Mano, é você excitar ele e não surpreender ele saciando. Ele vai chegar ao nível de abusar, violentar, invadir a pureza feminina ou masculina, dependendo do grau de monstrificação que o cara chegou. Tem homens que fazem isso com crianças recém-nascidas, irmão. Enfim, Davi monstrificou a ótica divina que existia sobre sua ótica biológica. Sabe o que ele faz? Ele ordena, eu quero aquela mulher. E José narra detalhadamente no livro chamado A História dos Hebreus. Cara, os guardas pretorianos invadiram a porta de Betseba e arrombaram. Imagina a nível narrativo, bater na porta. Quem é? Escuta um bocado de gritos de vários homens ensandecidos. Betseba seminua. Imagina o estado de foco de tensão que a mulher entrou, porque está vendo vários homens à sua porta, sabendo que uma mulher não poderia ter contato com outro homem a não ser o dela. E aí os caras arrombaram a porta, puxaram Betseba pelo cabelo, levaram de qualquer forma seminua e colocaram isso, puseram na frente do rei Davi. Você imagina Davi, o adorador Davi, o líder, porque essa é a característica de líder, irmão. O líder que machuca quem está liderando, porque Davi era um rei que liderava a sociedade. Uma coisa, mano, é alguém comum errar, irmão. Outra coisa é alguém que tem uma posição na comunidade de fé ou social. Quando erra, mano, faz de tudo para esconder o erro, irmão. É tipo de líder. Sabe o que Davi faz? Olha para a mulher, tremendo. Mano, na sua humanidade sensível, ele não se importa com sua fragilidade. A Bíblia diz que Davi tudo para ela, Senhor. Imagina, o cara possui a nível sexual, a nível pessoal, animalístico. Depois que a mulher é usada, ela é jogada de lado, velho. Sabe o que Davi faz? Se lava e vai viver como se nada tivesse acontecido. Mas o que ele fez? Destruiu com a vida emocional de um ser humano, sobretudo uma mulher.
E aí o cara, mano, passou-se aproximadamente no máximo 2 meses, foi tendo uma vida normal, como monarca, liderando o império, exercendo liderança de rei, até que chega um cara chamado Natan. E vamos entrar no texto que nós lemos. Para terminar a narrativa, quando Davi descobre que essa mulher que ele estuprou e engravidou dele, mano, o foco de tensão agora não é mais na mulher que ele violentou, agora é nele. E ele não se arrepende, sabe o que o cara faz? Caramba, mano, vai todo mundo saber que eu peguei Betseba. Caramba, mano, vão querer tirar, cara, a minha posição de rei. Porque quando o líder peca, mano, ele não confessa não, ele é moralista. Apacenta todo mundo, tu caiu, tu transou, tu se matou, tu roubou, tu abortou, tá repreendido. É desse jeito, mano. Ele dificilmente vai compartilhar com o cara que errou a fragilidade do pecado mais pobre ainda, que cometeu, mano. E sabe o que rolou? Betseba engravidou, Davi ficou louco. Imagina ele, mano, teve insônia caminhando de um lado para o outro. Aí ele vai ter uma ideia, já sei, cara, vou chamar o esposo dela que está no campo de batalha, o esposo dela vai vir pra cá, vou dar uma semana de folga pro cara, e o cara vai dar umas pegas na esposa, e aí eu vou ficar de boa, tranquilo. Isso que aconteceu, mano. 2 meses de navegação, segundo Flávio José, 1 semana e meia no trote de cavalo, do campo de concentração até a casa real. Urias chega, imagina chegando aos simples Urias, o rei Davi quer ter contigo, mano, o presidente quer estar aí com Evo Morales, quer trocar ideia comigo, tem câmera aqui, né? Sei lá, a Dilma quer trocar ideia contigo, um pastor quer trocar ideia com você. E aí, mano, o conceito monárquico é, o rei quer ter contato contigo, então toma banho 7 vezes com ervas daninhas. Faça 7 tipos de perfumes no pé, nos órgãos inferiores, nos troncos, cara, do pescoço para cima, nos cabelos. E aí todo um protocolo para ter contato com um cara que estuprou, que acabou de estuprar sua esposa. Imagina o Urias puro, mano. Glória a Deus, o rei quer ter comigo, que honra. Graças a Deus, é sensacional. O pastor quer trocar ideia comigo, o padre, não sei lá quem quer trocar ideia comigo. Obrigado, Senhor, pela honra. Chega todo cheio de pompa, ele diz, pois não, Davi. Davi diz para ele, Urias, é lícito saber que você foi um excelente cavaleiro e você defendeu o império com muita honra. Eu estou te dando alguns dias de férias para que você vá à sua casa, deite sua esposa e coma com ela. Olha a santidade de Urias, irmão. Urias chega para Davi e diz, eu juro por Deus de Israel, sabendo que a arca do Senhor está na guerra. Joabe, meu senhor, está na guerra, o general do exército de Davi. Meus irmãos de Judá e de Israel estão na guerra, juro por Deus, que sabendo que os meus irmãos estão no campo de batalha, que jamais faria tal ato. Meu irmão, olha que santidade do cara, mano. Porque o cara que se evidencia para todo mundo é o cara que mais erra, mano. Porque ele é exposto. Urias, se ele tivesse pego a mulher de alguém, era de boa. Agora o rei não, mano. Afinal de contas, Deus já tinha dado a ele 1000 mulheres para ele ter suas relações sexuais, para ele amar, só para ele procriar, porque ele contou essa história que era lícita. Imagina Davi. Caramba, Davi se encontrou com o Davi quando o Davi não era ninguém. O cara que agora, cheio de entulhos almáticos pelo pecado, senso de imoralidade, se encontrou com ele na época que ele tinha assassinado Golias. Puro, inculpável. Davi fica um dia, então ok, fica aí, ou seja, aproveita os deleites do palácio. Davi vai para casa, meu Deus, cara, toda a nação vai descobrir o que aconteceu, o que eu vou fazer. O cara calcula, sabe por quê, irmão? Porque quando você erra, ou quando nós erramos, sobretudo a liderança, a gente não pede perdão, a gente só machuca. Irmão, isso é revelação. O cara que está te machucando em nome de Deus é o cara que está errado demais, irmão. Todos começam a machucar em nome de Deus a ponto de violentar a sua pureza. É o cara que está errando e se tornou um estuprador em nome do reino. Quantos feridos nós não temos? Porque foram ingênuos e humildes. A ingenuidade, cara, os deixou passivos de serem abusados emocionalmente ou existencialmente falando, obviamente, porque tudo é metáfora. E enfim,
Sabe o que Davi faz? Já sei, mano, vou embriagar o cara. Vou chamar o cara para jantar. Porque era um contexto nobre, se você sentar na mesa do rei para jantar. Então imagina, Davi embriagou Urias, deu alimento para ele da melhor espécie, ele toma banho 7 vezes novamente, vai ter todo aquele protocolo para estar diante do rei. E aí ensinam a ele, antes de ter a refeição, como pegar os talheres, porque afinal de contas era o rei. E Urias vai, se alimenta e fica embriagado. E agora embriagado Davi disse, olha que maneira ele conseguiu embriagar o cara. Vou falar o seguinte, Urias, aproveita que você comeu e já bebeu nas suas festas de Israel, eu te aconselho, te dou alguns dias de folga. Vá à sua casa, deixe com sua esposa e coma com ela. Olha que sensacional, de tudo que falarei, eu gostaria que você arquivasse isso na mente, mano, do que falarei agora. Olha o que Urias diz, embriagado agora, irmão. O povo de Israel está na guerra, Joabe está na guerra, a arca da aliança está na guerra. Juro por Deus de Israel, sabendo que os meus irmãos estão na guerra, que jamais cometeria tal ato. Mano, olha para mim, você sabia que o teu corpo não peca? Sabia que a tua biologia não peca, que peca a tua alma? Salomão afirma que quando você morrer, o espírito que você possui voltará para Deus. O corpo voltará para o pó, e é a tua alma que vai para o céu ou para o inferno. Quantos sabem disso? Pouquíssimas pessoas. Mano, porque não é a sua biologia que peca a tua alma, mano. É eu na casa de um pai na fé lá de Goiânia. Fui convidado para palestrar para um grupo de universitários. Aí fui tomar um café da tarde com um pai na fé da cidade. Aí veio o Chau, o cachorro dele pulou na minha perna e começou a roçar na minha perna. Eu tô pior, e para quem é um cientista social, faz história, filosofia, sociologia, tudo é empirismo, né? É o contato experiencial com qualquer fonte. Eu, caramba, bicho. O cachorro lá roçando na perna. Eu, caramba, bicho. Esse cachorro não tá pecando, velho. É biológico, é natural. Aí vem, caramba, bicho, então a nossa biologia não peca, mano. O teu corpo em estado de excitação, você excitar, aquilo não é pecado, mano. Pecado é você transar com o Maracanã na mente quando você se masturba, mano. É o cara que obviamente já está sendo saciado a nível sexual por uma mulher, é o cara que está casando com uma loira, a loira está saciando o cara. O cara foi saciado biologicamente. O pecado é o cara que está casado com uma loira, louca para pegar uma morena. O problema não é biológico, é almático. Parada na alma. Ou é o cara que está casado com uma ruiva, que é a loira. Ou a mulher que está casada com um japonês, está louca para pegar um negão. É problema almático, irmão. Porque a biologia está sendo saciada, querido. Porque Urias, embriagado, não pecou, mano. Não é a tua biologia que peca, bicho. É a tua alma. Enfim, olha o que o cara fez. Para finalizar essa sessão, essa segunda sessão, interessante, é muita informação, né? Eu estou falando há 25 minutos só. Parece que eu estou aqui há um tempão, né? Olha que maneiro. E aí Davi fica louco. Caramba, mesmo embriagando o cara, não tem como fazer o cara errar, já sei. Olha que insanidade, bicho. Davi escreve uma carta para o general de Urias, esposo de Betseba. Urias, peço que coloque, Joabe, peço para que coloque Urias no campo de batalha, onde a força é maior, e permita que Urias morra. Mano, olha o caráter de Urias. Como eu falei, Urias, ele teve que pegar uma navegação durante 2 meses. Uma semana e meia no trote de cavalo até chegar a Joabe. O cara teve a carta durante 2 meses e 1 semana e meia. Não leu a carta, mano, onde estava escrita a sua própria sentença de morte. Que caráter é esse, mano? A nossa ingenuidade, bicho, é um escudo contra a insanidade existencial. Quanto mais puro você for, mano, menos contato com a podrificação existencial você terá. É bom ser ingênuo. Bom demais, mano. E Urias morre. Depois que Davi estuprou uma mulher, depois que Davi assassinou o esposo dela, Davi ficou tranquilo. Nada agora colocava o reinado dele em xeque. Até ter um contexto com contato com o profeta. Aí entra o contexto bíblico que nós lemos.
Voltemos lá agora para 2 Samuel 12. Eu estou na metade da mensagem, daqui a pouco estou finalizando. Olha que sensacional, mano. Davi, o rei, o cara que a Bíblia afirma ser segundo o coração de Deus, foi o cara que cometeu o pecado mais bizarro do Antigo Testamento. Estuprou a mulher. Primeiro ele não foi para o campo de batalha, ele deveria se afastar do arraial. Depois ele olhou e desejou a mulher do próximo. Cara, segundo a lei mosaica, já era para ele ser apedrejado. Depois o cara tocou na mulher do próximo e violentou ela para ele ser apedrejado, esquartejado, segundo a lei mosaica. Depois, além do cara ter feito tudo isso, ele assassinou o esposo dela para encobertar o pecado. Aí beleza, fala se os crimes desse cara não é digno de cadeira elétrica. Aí veio um cara chamado Natan. Na teologia judaica, Natan era filho de Davi. Quantos sabiam disso? Davi teve alguns filhos, entre eles reis. E obviamente, como ele tinha 400 mulheres, ele também teria alguns filhos que seriam profetas. Isso é óbvio. E Natan, que aparece para Davi, na verdade é filho dele. Olha como ele começa dizendo. 1 Samuel 12, a partir do versículo 1. 2 Samuel 12, 1, diz assim: o Senhor, pois, enviou Natan a Davi. O Senhor, pois, enviou o filho ao pai. E entrando ele para ter com Davi, disse: Davi, em outras traduções, pai, em outras traduções, rei. Havia na cidade 2 homens, um rico e um pobre. O homem rico tinha vários rebanhos e manadas em grande número. Mas o homem pobre, Davi, não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela crescera em sua companhia, e em seus seios bebia, e do seu prato comia, e do seu copo bebia, e ela dormia no seu regaço, e ele a tinha como filha. Aqui era Betseba, uma cordeirinha. Detalhe, toda vez que você vai falar cordeiro, significa virgem. Por isso que era o cordeiro que desceu do céu, porque ele era virgem. O cordeiro para ser imolado tinha que ser virgem, enfim. Aí vai continuando nesse grupo A. Então chegou um viajante em casa do homem rico Davi. E este, não querendo tomar uma das suas ovelhas, porque possuíam várias, pegou a única cordeirinha do homem pobre e preparou uma refeição para o seu hóspede. Olha o senso de moralidade agora. Então a ira de Davi se acendeu de grande maneira contra aquele homem que disse a Natan: vive o Senhor Deus, e digno de morte é o homem que fez tal ato. Pela cordeirinha esse homem restituirá 4 vezes mais, porque fez tamanho mal e não teve compaixão. Então disse Natan a Davi: esse homem é você, seu safado. Assim diz o Senhor Deus de Israel contra você: eu te ungi sobre rei Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor coloquei em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria tantas e tantas vezes. Porque quisestes, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo tamanho mal sobre os seus olhos. A Urias o Eteu matastes ao fio da espada, a mulher tomaste por tua mulher, e mataste para a espada dos amonitas. Agora, pois, a espada do Senhor jamais se apartará da tua casa. E nós vivemos esse senso de justiça, irmão. Nós somos aqueles que erramos, Senhor, e apontamos o dedo naqueles que estão cometendo micro-erros comparados com o seu. Senso de moralidade. É tipo o casal que começa a namorar e engravida. Porque, irmão, pelo amor de Deus, velho, tem um bocado de jovens junto, acha que ninguém vai pegar ninguém. Numa cidade universitária como Santa Cruz, onde está todo mundo distante de casa, nós devemos preparar uma eclesiologia, cara, para devolver dignidade aos filhos órfãos de pais vivos, e órfãos de pastores, e órfãos existenciais da nossa sociedade, mano. Em vez disso, sabe o que nós fazemos? Apontamos o dedo e não devolvemos a honra. Então o casal que está namorando engravida. E quem é que fala mal do casal que está namorando? É os jovens que aparentemente está santo, mas está pingando para transar, está louco para transar. E geralmente é assim. Quem aponta o dedo na cara de outro, mano, segundo as escrituras, quem aponta o dedo na cara de alguém é aquele que vive o senso de moralidade a ponto de ser mais errado que o outro.
validando uma história do Antigo Testamento para com o Evangelho, porque te ensinando outra coisa. Você sabia que o Antigo Testamento não é Evangelho? Quantos sabiam disso? Irmão. O Antigo Testamento não é Evangelho, o Antigo Testamento são histórias judaicas. Evangelhos são os 4. Validando o Antigo Testamento para o contexto neotestamentário, eu quero validar isso, trazendo o que Jesus disse. Abra as escrituras, por gentileza, em Mateus 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Diz assim: todos encontraram? Diz assim: Jesus dizendo aos lábios do Messias: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medistes vos medirão. Porque vê o arqueiro que está no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu olho. Ou como dirás ao teu irmão: deixa eu tirar a trave que está no teu olho, sendo que tem um estágio no teu. Ele disse: hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois tirar a trave do olho do teu irmão. Olha o que Jesus diz, cara: não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas. Ou seja, não dê aos animais que não pensam e são irracionais o que é sábio. Minhas maiores experiências ministeriais foram todas dentro da UNB. E minhas maiores experiências foram com estudantes de filosofia, sociologia, história e antropologia. Ou seja, que entendente no cérebro, mano, que questiona mesmo. É o cara que vê parada errada e vai a nível filosófico e social questionando e definhando, né? E na minha casa me deram uma edificação mútua há 14 anos. E na minha casa logo-se a sala, o chão da sala, a copa, o chão da copa, a cozinha e o chão da cozinha. E aí, conheci um estudante de antropologia gringa que fez algumas pós-graduações em Lisboa e em Madrid e colou lá na minha casa ao validar os seus diplomas no MEC através da UNB. E na minha casa nossas reuniões são cristocêntricas. Então nós falamos de Cristo Jesus, nós expomos o Evangelho, cristocêntrico porque Ele é o centro. A igreja, nós não somos templocêntricos, não somos opiniocêntricos e nem somos antropocêntricos. O homem não é o centro, o templo não é o centro, nem a sua opinião é o centro, nem o dogma é o centro. O centro é só Jesus. E aí ela colou, e após as minhas as ministrações eu falo: cara, alguém quer expor a vida, quer conversar alguma coisa, quer acrescentar diante do que nós lemos, fica à vontade. E a garota foi, observou a cultura da comunidade, observou como eram as reuniões. Foi 4 vezes. Na 4ª vez, mano, a garota entrou dentro do banheiro, ficou meia hora no meu banheiro. Saiu, foi para a sala já chorando e levantou a mão e disse: Gil, eu quero te pedir perdão porque eu acabei de me masturbar no teu banheiro. A garota, né? Na minha casa já é uma cultura de 14 anos, então ninguém fez assim, ó. Não, ninguém pegou o WhatsApp para mandar mensagem para ninguém. Eu lido com gente madura. E aí a irmã começou a abrir o coração, aí a gente começou a chorar. E ela: acabei de masturbar no banheiro da tua casa. Eu sou ninfomaníaco. E eu quero ofertar diante de Deus o meu maior objeto de prazer. A mulher, mano, a garota, abriu a bolsa, pegou o vibrador e deixou no tapete da minha sala. Tipo, há algo tão profundo que me consome que eu preciso compartilhar isso com alguém. E se vocês estão a partir de Cristo, eu espero que vocês não me sentenciem. Isso que é a comunidade de fé, irmão. Não estou falando que o que eu lidero lá em Brasília seja um modelo. Eu estou dizendo, cara, que quando você vive a partir de Cristo, você não aponta o erro do outro. Pelo contrário, irmão, você revela dignidade a ele. Conversando com o Flávio e Renata, né, esses dias, estou hospedado na casa dos irmãos. E aí, lembrando, né, da minha mãe. Minha mãe foi mendiga até os 9 anos, cara. Meu pai foi do Comando Vermelho. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Minha mãe ficou sem recursos, sem possibilidade, sem sobrenome, sem nada, começou a traficar drogas. Minha mãe, o mesmo percurso que eu fiz, evangelizando os universitários, minha mãe fez para levar droga para Brasília. Foi presa a vida toda, mano. Velho, eu sofri muito por ter minha mãe presa e por ser filho de uma presa. Contudo, eu sou apaixonado por minha mãe, mano. E todas as vezes que vi minha mãe, cara,
sofrendo, sendo algemada, sendo levada dentro do presídio. Só o que vinha no meu coração era: eu, quando crescer, eu vou devolver a honra a ela. Até que escrevi um livro, Sonhando na Escuridão, e o contexto, cara, de olhar para o coração de uma mulher que nunca teve um benefício de encontrar um homem que a assumiu, agora terá, porque ela gerou no seu útero um homem. E minha casa, cara, hoje é capacitado por mim. Hoje eu sou o pai da minha mãe, sou o pai das minhas irmãs. Eu nutro a minha casa a nível social, a nível financeiro e a nível emocional. Natal, né, do ano passado. 2 anos sem ver minha mãe saiu, foi passar o Natal comigo. Aí o nariz dela começou a sangrar, de 7 horas da manhã às 11 horas da noite. E o meu Deus do céu, eu passei 2 anos sem ver minha mãe. Quando eu quero comemorar o Natal com ela, o Senhor permite minha mãe passar por tamanho constrangimento físico. Aí eu passei o dia inteiro sem carro. Quando deu 11h30, né? 30 minutos de nós batermos o Natal e fazemos a ceia clássica e ritualística que sempre fazemos. Cara, eu fui pro banheiro e comecei a chorar. Deus, o Senhor conhece a história e tal. E aí quando eu saí do banho, eu olhei pra minha mãe e falei: mãe, não tem como levar a senhora para o hospital, eu vou ter que invocar o médico dos médicos. Peguei, orei, me pus as mãos na narina dela e falei: Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, eu oro para que esse mesmo poder estanque. Eu fiquei com medo de minha mãe dar AVC, coisa do gênero, né? Repreendi, irmão, instantaneamente, cara, o sangue foi estancado. Aí passou um dia e eu fui trabalhar, fui dar aula na universidade. Minha mãe me ligou: estou aqui no hospital porque o nariz começou a sair sangue de novo. Aí fui orando de novo. E você sabe como é que é a mulher. 3 horas da tarde, minha mãe estava sentada jogando Candy Crush no celular, na fila do hospital. Quando me viu, tipo, deixa, pô, pode deixar, eu entendo, tem que ser carente mesmo, pô, tô aqui para suprir essa carência, sem julgo. Aí cheguei, eu tá doendo aqui. E orei de novo, velho. E o consentimento que veio na minha vida foi: cara, você que vive a partir de Cristo, você tem moral para impor as mãos na cabeça dos seus pais? Você tem, esposa, moral para colocar as mãos na cabeça do seu cônjuge? Quer namorado? Já amou o primeiro homem da tua vida, o teu pai? Ou tu acha que Deus é louco? Se você não teve dignidade para amar o primeiro homem da tua vida, tu acha que Deus vai fazer qualquer homem sofrer tendo contato contigo? Já levou tua mãe para o cinema? Ou você prefere viajar para ter contato com teus brothers? Assuma a tua casa, mano. Faça o que Davi não fez. Nós somos moralistas demais, irmão. Sabe o que é o sensacional? Sabe quem foi Davi? Davi foi o cara que representava Deus. Na pós-modernidade, no contexto que vivemos, os caras que representam Deus estão todos estuprando as percebas existenciais, mano. Aquelas que deveriam ser cuidadas foram violentadas. Olha para a tua casa, por que a sua família odeia o reino? Por tua causa, ó seu ameba, que não expressa a veracidade da realidade de Cristo. É o irmão que acorda de manhã cedo, vai tocar Raul Seixas, poeticamente, mano. Pega o violão, vai relembrar as músicas do Djavan, velho. Você não vê aquilo como poesia, você vê aquilo como monstrificação, mas está falando da brasilidade da tua terra, mano. Aí vem a cultura de divórcio: está repreendido, está amarrado, cuidado com o leito. Puxa, você acha que Jesus é assim, velho? Olha como nós demonstramos para o Senhor. E foi eu conversando com alguns universitários lá no pagode, no almoço. Lembra dos e-mails que nós recebemos dos nossos pais na fé? Tipo, cuidado como você fala com Deus, porque John Lennon foi para a mídia local e disse: os Beatles é mais famoso que Jesus. Uma semana depois, John Lennon levou um tiro na testa por um fã. Cuidado com como você lida com Deus. Ou a garota está indo para a balada e a mãe diz: vai com Deus, filho. E a garota diz: não, o carro está cheio, Deus vai no porta-malas. Aí o carro capota e tinha duas dúzias de ovos no porta-mala. Deus faz questão de assassinar 5 seres humanos, mas deixa intacto uma dúzia de ovos. Cuidado como você fala com Deus. Ou o cara que arquitetou o Titanic, vai para a mídia da época e diz: nem Deus afunda o Titanic. Aí Deus, para provar para o cara que afirmou que Deus era menor que ele, Deus faz questão de assassinar 3.000 pessoas para provar para um
um egocêntrico que ele era maior assim. Você acha que Jesus é assim, mano? Egocêntrico, birrento, carente desse jeito, que se ofende porque uma criança disse: não, Deus não cabe no carro não, só para tirar uma ondinha na fase da adolescência com o seu círculo íntimo. Você acha que Deus é assim, velho? Ele não se ofendeu porque cuspiram tua face. Ele não se ofendeu porque pegaram uma lança e gravaram o seu lado. Ele não se ofendeu porque foi odiado. Ele vai se ofender porque é um bico. Cara, John Lennon disse que ele era mais famoso que Jesus. É assim que você vê Deus. Ele abriu mão, cara, de governar o universo, segurar o universo na palma das mãos, para navegar no ventre de uma virgem, para entender a nossa biologia. O contexto é o pecado de Davi de ter estuprado uma mulher, ter assassinado um ser humano, surpreendeu ao Senhor? Não surpreendeu não, mano. Porque você não tem poder para surpreender a Deus, sabia disso? Sabia que o diabo nem inimigo de Deus é? Quantos sabiam disso? O diabo não é inimigo de Deus, mano. Para ser inimigo tem que estar na mesma estatura. Segundo o Evangelho e Apocalipse, o diabo já perdeu desde quando se rebelou. O diabo, na verdade, é inimigo do homem. E o diabo lida com o homem desde a era de Adão. Então o diabo entende a nossa antropologia a contexto milenar, mano. Um homem sem o Espírito Santo, se voltar com o diabo, vai perder. É tipo um cara jogando xadrez. Antes de você mexer qualquer peça, já te deu um checkmate. Agora, quando você tem o Espírito Santo, é completamente diferente. Porque o Senhor colocou essa determinação no meu coração e falou confiadamente a mim, cara, para ministrar isso hoje. Porque quantas pessoas foram feridas em nome de Deus que estão aqui dentro, abusadas na fé, de líderes que erraram demais, erraram mais que você, expor a sua sexualidade, expor a sua homossexualidade, cara, te desonrou. Você confessou alguma coisa, mano, sabendo que aquilo seria uma comunidade terapêutica, e de repente, mano, só houve julgo, o Senhor não se revelou, e aí o que aconteceu foi muito assassinato em massa, um genocídio espiritual. Deus quer violentar essa mensagem para você, Davi, líder, é para você, mano, que erra e não assume os seus erros. É para a mãe que não tem como criar a filha e a filha não respeita a mãe porque a mãe está disputando beleza. Pô. É o que Zygmunt Bauman diz, um sociólogo polonês. Já leram Zygmunt Bauman? Ele fala sobre amor líquido, sobre sociedade líquida, sobre modernidade líquida. Aí estava eu em Boa Viagem palestrando no Mackenzie de Recife. E aí foram 3 dias, ministrei 9 vezes, cara, muito cansado, vim pro cinema. Ter um momento terapêutico, fui assistir tive a brilhante ideia de assistir um filme chamado Se Beber Não Case 3. E essa história é clássica do meu ministério. E aí estou no cinema curtindo Se Beber Não Case 3. Olha o filme. E assistindo o filme, o Senhor se revelou confiadamente a mim. O filme se trata de um cara de 42 anos de idade, compra uma girafa e tira onda numa avenida pública com uma girafa. Ele passa as crianças, o cara tipo, eu comprei a girafa, e aí o cara passa no viaduto, quebra a cabeça da girafa, a girafa morre. E aquele noticiado todo mundo. Aí o cara vai para casa, o cara é filho de multimilionário. E o pai diz: está na hora de você crescer, rapaz. E o cara de 42 anos de idade pega o fone, coloca no ouvido e diz que nada. E o pai fala na frente dele. E o cara de 42 anos de idade vai curtir, cara, ou melhor, vai preencher os vazios do luto e ir para Las Vegas com um círculo íntimo. Porque o cara inconsequente é o playboyzão, é a patricinha que teve tudo, mano. E quando precisa de um abraço, quer qualquer outro, menos da sua casa. Faz sentido o que eu estou dizendo? E o cara, obviamente, não cuidou da mãe. Ele foi cuidar da sua feridinha do teu ego. Aí ele discutiu com os amigos dele. No fim do filme, o cara de 42 anos de idade conhece uma mulher. Aí os caras convidam ele para voltar. Ele diz: vamos voltar? Aí ele responde: não vou não, porque está na hora de crescer. E aí, mano, veio a revelação de Deus. O cara de 42 anos de idade saiu da adolescência e virou homem aos 42 anos de idade. Porque a minha geração não forma adultos, a minha geração forma pós-adolescentes que não amadureceram. Só irão amadurecer depois de perdas profundas. E o adolescente é esse inconsequente, parceiro. Eu não estou falando do desejo sexual não, mano, porque nós consagramos órgãos internos e externos.
E para Deus, velho, o cara foi ele que te fez, ele que fez teu aparelho reprodutor, e numa fase própria ele saberia que iria amadurecer. E o desejo viria. Então não é coisa do diabo, não é coisa do Criador. Não estou falando sobre isso, estou falando de coisa muito mais profunda, estou falando de caráter, mano. Tanto é que, como é que Davi, que estuprou uma mulher, que assassinou seu esposo, continuou sendo segundo o coração de Deus depois de cometer tamanha barbárie? Como é possível? Aí o coração do cara se revela. E mano, quando o Senhor te expõe, porque o Evangelho é uma carta que expõe a minha carnalidade, mano. O Evangelho me estragou. O Senhor destruiu os meus planos, velho. Era para estar pegando um bocado de menina, mano. Era para estar curtindo muito frevo, conhecendo a marihuana. Mas o Evangelho me estragou, mano. O contexto é sensacional. Tem uma história tão sórdida. Aí o MEC, a Secretaria de Esportes, me convidou. Eu fiz um contrato com a Secretaria de Esportes para palestrar para líder de torcida organizada no Maracanã. Aí eu fui com o Neil Barreto, não sei se você conhece ele. E fomos fazer uma palestra para a torcida da Força Jovem do Vasco, dentro do Maracanã. 200 caras, um bando de maloqueiro, tipo enjaulado, que saiu e está louco para ir para o estádio para matar. Os caras vão para matar ou para morrer. E me colocaram para palestrar para esses caras. E os caras representam aproximadamente 2 milhões de torcedores na nação. Então eu fui lá para apacentar os caras, porque o MEC proibiu eles de se reunir em estádios, porque eles promoviam muita violência. Mano, quando eu peguei o microfone, subi na tribuna e olhei aquele bocado de maloqueiro, eu comecei a declamar negrão. Literalmente. E comecei a contar a minha história. E não fui aqui, eu fui lá com um professor de antropologia e de história. E aí eu comecei a contar minha autobiografia. Eu falei, mano, cresci num gueto, cresci na Ceilândia, meu pastor foi o Mano Brown a vida toda. Inclusive, Racionais, capítulo 4, versículo 3, eu gostaria de ter escrito. E aí, mas olha a poesia do cara, ele diz: para os manos da Baixada Fluminense, a Ceilândia, eu sei, as ruas não são como a Disneylândia. De Guaianazes ao extremo sul de Santa Amaro, ser um preto tipo arco destacado. Ele diz: se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal, com menos de R$1, minhas chances eram poucas. Mas se eu fosse aquele moleque de touca, que engatilha e fia o cano dentro da sua boca, de quebrada sem roupa, você e sua mina, um doido que me viu, já sumi na neblina, mas não, permaneço vivo, não sigo a mística, 27 anos contrariando a estatística. Seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem pampa. Seu carro e sua drena já não me seduz, e nem a sua mina de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Fala se não é poético isso, mano. Queria ter escrito. Declamei, mano, Racionais, capítulo 4, versículo 3, para um bocado de ser humano louco para matar e para morrer. Conquistei o coração dos caras. Até isso, bicho, começaram a se emocionar, porque eles se viram na historicidade, mano. E foi sensacional, porque eu comecei a devolver dignidade para os caras. Mano, por que os seus filhos não estão aqui? Porque eles sabem que se eles vieram para o jogo com vocês, eles não podem voltar para casa. Você acha que isso é maneiro? O estádio do São Januário, que é a sede do Vasco da Gama, e eu não curto futebol, não sei jogar, não sei nem chutar uma bola direito, mano, mas conheço história. O estádio de São Januário foi o primeiro estádio que o presidente da República subiu para palestrar com o Getúlio Vargas. Foi o primeiro estádio que deu dignidade aos negros, porque foi eles que começaram a introduzir os negros no esporte. Olha que sensacional! Que tal se nós escrevermos um livro? Os caras, que tal se a gente fazer uma exposição, cara, no Centro Cultural do Rio de Janeiro, lá no Museu de Arte Moderna de Niterói, e contar a história do São Januário e fazer uma exposição dos caras? Mano, então vamos escrever um livro muito melhor do que produzir violência. Porque eu vim do gueto, mano, seria uma devolução de honra pra mim e pra você. Já pensou o cara da Ceilândia escrevendo um livro sobre a história da Força Jovem do Vasco? E você que foi preso ontem, mano, tá lá falando de forma erudita pro governador da cidade. Isso que é evangelho, mano. Não é você parar de curtir Zezé de Camargo e Luciano e agora chapar com as músicas do Thales. Você só substitui um ritmo musical pro outro. Tô falando de mudança da alma, mano.
É aquilo que Freud afirma como órgão vital. Freud diz: os órgãos vitais são aqueles que você não vê. Você pode estar vendo os meus olhos. Se você pegar uma agulha e furar os meus olhos, mano, eu vou continuar produzindo vida através da fotossíntese. Você vivo embora cego. Você pode cortar os meus braços. Você é um deficiente embora vivo. Uma coisa é você passar suas unhas no seu maior órgão do corpo, que é a tua pele. Dá nada. Agora, abre tua caixa craniana e passa suas unhas sobre sua massa cefálica. Você vai morrer inevitavelmente, porque os órgãos vitais são os que você não vê, mano. Eu falando com o meu brother Arthur, louco pra ir com ele lá no deserto de Sal, dizendo: mano, teu sorriso é sensacional, mano, mas eu consigo ver pelos seus olhos a tua alma. E velho, que papo doido, o bicho pegou um violão e tá que toca de Javan. E aí, tomando café da manhã com o Arthur, tipo, chapando, mano. Sentindo a presença de Deus. Seres humanos sentados na mesma mesa, aqui lhe simbolizando, tipo, o colo do Pai. Vamos produzir aquilo que devolve honra, em vez de nós expormos a nossa carnalidade religiosa, que nos divorciam. O Senhor nos determinou, como agentes do reino, para nós edificarmos pontes e não edificarmos muros de divisões. E Davi fez isso. Contudo, por que o cara continuou sendo segundo o coração de Deus? Porque o cara se arrependeu. E o arrependimento, já estou finalizando, que sensacional. Nessa ministração de Santa Ceia, eu finalizo falando sobre arrependimento. Porque dos maiores pecadores que aqui nesse templo está, eu sou o principal, mano. Volta lá para 2 Samuel. Samuel 12. Versículo 13 diz assim: após Natan enfrentar Davi de todas as formas, Davi agora responde dizendo: eu pequei contra o Senhor. Então Natan respondeu: o Senhor também te perdoou e você não morrerás. Existe uma diferença muito sensacional entre o seu erro e o seu arrependimento. O que valida a sua vida com Deus não é a roupa que você veste, muito menos o perfume religioso que você usa. Não é o senso de moralidade. O senso de moralidade só expõe a sua carnalidade, mano, porque não revela a misericórdia de Deus. Agora o arrependimento, mano, reconstrói todas as ruínas da alma. É sensacional. O córtex cerebral libera fragrâncias fisiológicas 1 bilhão de vezes por segundo. E aquilo vai mudando a sua consciência existencial, a ponto de colocar no seu coração uma leveza sobrenatural. E isso na PNL, na programação neurolinguística, significa reconstrução existencial, a ponto de carrascos emocionais serem deletados, você sair de masmorras emocionais e o Senhor te tirar de focos de tensão. É a consciência do cara, precisa amadurecer. Mano, olha pra mim, filho, amadurece, irmão. Para de desonrar teus pais, cara, honra o salário que ele ganha, a grana que ele te dá, pede perdão pra eles, mano. Honre-os, para de ser moleque, mano. Para de ter 30 anos com comportamento de 15, irmão. Assuma os seus pais, mano. Antes de você querer assumir qualquer outro coração. É besteira demais, mano. Tia, eu tô apaixonado, tô louca, tô não sei o quê. E aí, mano, me fala dos teus pais, pelo amor de Deus, velho. Como é que você tá com seus pais, com seus irmãos? Você é órfão? Não é, mano. Eu não sei se a consciência de quem nunca teve o carinho de um pai e de uma mãe presente, eu tenho esse senso hoje. Mas, cara, se eu tivesse a vida de alguns irmãos, cara, querido, é a consciência de como não me emocionar, cara, vendo tanta gente que tem sem coração. Não encontrando a mão no próximo, mano, só encontrando no bolso. É literalmente o que Karl Marx diz na Revolução Industrial: o ser humano se tornou um produto do meio e nós nos coisificamos. E coisa não se ama. Como se você usar os seus pais como coisa, cara, ele vai sentir um guardanapo, um absorvente usado.
Davi fez isso no coração de Deus, mano. Aí ele se arrepende profundamente. A diferença de um pecador é a comparação do Espírito Santo que o torna de pecador para pecador arrependido. Velho, o desejo sexual vai continuar aí, parceiro. A vontade de puxar um beck vai continuar aí. A vontade de cheirar uma cocaína também. O contexto é como fazer, mano, para que a sociedade seja honrada, a minha vida seja honrada e os meus filhos tenham um pai um dia. É você não se esquecendo que você constrói o amanhã com o hoje. Porque o Gilberto hoje, cara, é consequência da adolescência. O Gilberto na adolescência foi consequência da infância. E a minha infância foi consequência de ter encontrado a igreja. Falando hoje para os irmãos na mesa do café da manhã, eu me livrei dos 3 famosos Cs: cadeira de roda e cemitério. A igreja foi essa comunidade terapêutica que me ensinou sobre sociedade e reino de Deus. Por isso que hoje sou um professor que oferta a minha intelectualidade como no meu ministério. Estou devolvendo à igreja que um dia a igreja fez por mim. Não de forma clerical, mas de forma existencial e social. Aí a diferença de Davi está na reação dele após ser exposto. Repito, estuprou a mulher, assassinou o esposo dela. E após ser denunciado, o que agora vai mudar em mim? Após ouvir o Evangelho, o que vai mudar em você? Porque o Evangelho é essa carta que te expõe. O Evangelho me expõe a minha carnalidade. Aí a reação está aqui e finalizo de fato. Abre o último texto dessa pregação, Salmo 51, e é clássico esse texto. O antitexto diz assim: Salmo de Davi, no dia em que foi denunciado pelo profeta Natan pelo adultério que cometeu com Betseba. E ele começa dizendo: após ser repreendido pelo profeta, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos seus olhos, de sorte que sou justificado quando falares, e inculpável em me julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que se regozijem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não me lance fora da tua presença, porque pequei, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me do crime de sangue, ó Deus, porque ele havia assassinado Urias, Deus da minha salvação, e a minha boca cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não se comprases com sacrifícios, senão eu te ofereceria. Versículo 17: o sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, pois um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus não desprezará. Aí entra a comunidade terapêutica em que reconstrói as emoções e a alma. Não é o seu sacrifício, não é a capacidade de sacrificar por amor, é ter um coração quebrantado e contrito. Não interessa o que você fez, o interessante é você determinar redenção e dignidade a quem está próximo a você. É uma experiência que vivi. Uma garota, filha de pastores lá do Brasil, transou toda fitness, engravidou, e o foco de tensão da garota foi tão profundo que ela escondeu a gravidez durante 9 meses. Por que não compartilhar com o pai, né? Já que é pastor, poderia ser mais amada. Afinal de contas, essa é a nossa poção, mano. Se
Sou pastor? Cara, a minha função é trazer dignidade ao homem a partir de Cristo. Sabe o que a garota fez? A moralidade da comunidade de fé, a partir dos dogmas, liturgias, fez com que elas trancassem uma masmorra emocional a ponto de esconder a gravidez durante 9 meses. Fitness usava anabolizante, escondeu a gravidez. No dia do parto, viu o parto. Ela teve o parto dentro do quarto. Foco de tensão profunda, desesperada, pegou a tesoura, assassinou o bebê. Pegou a tesoura, tentou enfiar no pescoço. A tesoura ficou grudada no pescoço dela. Pegou 3 horas o bebê e ficou assim: a culpa é do meu pai. A culpa é do meu pai. O sangue do corpinho do bebê saiu, cara, e começou a inundar a casa. O pai arrombou a porta e viu aquela cena terrível, mano. A garota foi presa. Dentro do presídio de Brasília, a garota só quis ter contato com o tal de Gil. Não, só quero conversar só com o Gil. E a garota me assistia pelas redes sociais. Aí vai eu no presídio feminino conversar com a garota, cara. Nossa, ela não aceitava ter contato com o pai, ter contato com ninguém, porque segundo ela, o instrumento que assassinou o filho foi o pai. Foi o que ela produziu na psicopatia dela. E aí a Constituição Nacional Brasileira afirma que se uma mulher assassinar o filho no pós-parto, isso se caracteriza de depressão pós-parto. E ela foi solta depois de 6 meses. E assumi a garota. Nunca enfiei o dedo na cara dela, nunca falei que ela foi uma assassina. Até hoje, tem 2 anos. Até hoje, eu como com ela, acordo 6 horas da manhã, converso com ela, e assumi literalmente. Literalmente. Porque é muito forte longe de pai. Ou uma história que eu contei ontem à mesa. Fui agente penitenciário durante 5 anos em Brasília. Detalhe, meu pai me concebeu com minha mãe numa visita íntima dentro da Papuda, que é o presídio de Brasília. E eu fui agente penitenciário durante 5 anos do presídio onde meu pai e minha mãe me fizeram. Deus devolve dignidade, eu creio nisso. E aí, tinha um interno na cela, na área de comissão protetora, onde ficam os estupradores. Eles não podem ter contato com outros internos. E ele estava batendo na porta da cela: eu sou um desgraçado, pá! Eu quero morrer, pá! Na porta da cela. E o diretor me chamou: Gil, já que você lidera a pedagogia terapêutica, vai lá ter contato com o João Paulo. O João Paulo quer morrer, e a gente não pode ter nenhum vínculo de homicídio e nem de suicídio na unidade. Você precisa cuidar dele enquanto você estiver de plantão. 2010 isso. Aí fui ter contato com o João Paulo. O que foi, João Paulo? Que nada, gente, sou um desgraçado. Por que, João Paulo? Por quê? Pá! Pesado na cela. Porque quando meu pai e minha mãe me conceberam, me jogaram dentro de uma lata de lixo. Sou um desgraçado. Tu é desgraçado por causa disso? Por causa disso? Irmão, ele ficou tão ensandecido que ele pegou a cabeça e enviou 5 vezes na cela, na porta da cela. Sabe por que eu fui preso, gente? Por que, João Paulo? Aí comecei a conversar com ele. Graças a Deus. João Paulo disse para mim: eu fui preso porque eu taquei fogo no colchão onde eu morava. Porque desde os meus 5 anos de idade eu sou estuprado. Você imagina, uma criança de 5 anos, um homem de 5 anos de idade ser violentado sexualmente? Ele dizia para mim: desde os 5 anos de idade eu sou violentado. Meu pai me jogou dentro do lado de lixo, minha mãe me jogou dentro do lado de lixo, fui criado dentro de um abrigo. Na minha início de adolescência eu fiquei tão revoltado que ninguém me dava atenção, porque nem a família me adotou. E eu taquei fogo nos colchões do abrigo, fiz um montinho, taquei fogo e fui preso por atentado terrorista, dano ao patrimônio público. Quando eu cheguei no CAD, que é um centro socioeducativo, presídio para menores de 14, os adolescentes pegaram um objeto cortoperfurante. Os caras rapam a parede da cela, tiram as guitas, rapam no chão e chamam isso de espeto. Colocou na mão de João Paulo para ele assassinar um adolescente no banho do sol. E o João Paulo, cara, não teve coragem de assassinar ninguém. Quem é João Paulo? Um órfão que não teve possibilidade social nem existencial, vitimizado a nível existencial. Quando o João Paulo entrou para a cela, os 7 adolescentes, o estuprou 7. Os 7 ejacularam na boca dele. Os 7 defecaram, obrigaram o João Paulo a comer as fezes. E os 7 urinaram em suas nádegas. O que dizer para um ser humano que vive por isso, que passa por isso? Eu literalmente chupei a lágrima na vida de João Paulo.
literalmente. Aí João Paulo começou a chorar, velho. E aí, cristão, com aquele senso de salvação, né? Só pude ofertar para ele uma atenção, o máximo que eu poderia dar para ele naquele momento. E dei toda a minha atenção para o João Paulo naquele momento. Eu do lado de fora da cela e do lado de dentro. Aí ele falou para mim, mas a minha esposa está grávida. Quando você entende um pouco sobre pedagogia, Piaget, Vygotsky, Skinner, Freud e o Valo, você entende, cara, que quando janelas emocionais se abrem, você precisa pular lá dentro para resgatar o ser humano que quer suicidar-se. Porque segundo Freud, um suicida ama a vida. Ele é apaixonado pela vida, mas ele quer assassinar a dor que mora dentro dele. Aí quando ele falou que a esposa estava grávida de uma menininha, eu fui sensacionalista. Eu falei, mano, você vai deixar a sua filha ser estuprada? Pá! Não vou não! Tá quantos anos, João Paulo? 17, tá de série, quinta série. Era no mês de janeiro de 2010. Eu falei, João Paulo, você sabia que o MEC liberou uma grade através do EJA? EJA, Educação de Jovens e Adultos, onde você pode fazer quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro ano, tudo em um ano só. Ele, é mesmo? É, João Paulo. E aí, foi oxigenando a mente dele. Falei ontem no jantar, não foi? Foi oxigenando a mente de João Paulo. Por isso que me lembrei dessa história. Aí, falei para ele, cara, você sabia que existe o Enem ou o ProUni no Brasil, onde você pode ser estudante universitário no segundo semestre do ano que vem? João Paulo, eu? Você, João Paulo, é possível, não se mata não, mano, ele mostrou a sua história. No outro dia eu fui visitar João Paulo, como é que você tá? Sou um desgraçado, a gente, por quê, João Paulo? Repetiu a mesma história. Tá de série, João Paulo? Foi a quinta série, cara, você sabia que você pode fazer quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro, tudo no ano só? Ele é. Sabia que você pode passar no Enem, você pode ser estudante universitário no ano que vem, no segundo semestre? Eu? No outro dia, como é que tá, João Paulo? Foi um desgraçado, por quê, João Paulo? Mesma história, tá de série, João Paulo? Tô na quinta. Sabia que você pode fazer quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro, tudo no ano só? É mesmo, é. Sabia que você pode fazer o Enem ou ProUni? É. No outro dia, como é que está, João Paulo? Tô de boa. Você está em que série, João Paulo? Tô na quinta série. Cara, você sabia que você pode fazer aquilo? E, cara, 6 meses, todos os dias, eu visitava o João Paulo, cara, só para falar isso para ele. Porque eu assumi o cara, mano. Você já conseguiu ser pai de alguém durante 15 minutos? Nos últimos 5 anos, velho, eu sou integral. Sou jovem como você, tenho a sua mesma faixa etária, mano. Mas eu tenho uma geração de filhos em toda a nação. Não lidero redes sociais, não estou interessado em fazer vídeos para o YouTube. Não quero ser lembrado por fazer grandes coisas, mano. Eu quero ser lembrado por marcar pessoas. O maior tesouro que eu encontrei aqui na Bolívia nessa minha vida foi o coração do Arthur. Que moleque doido, mano. Sério. É tipo encontrar um ser humano. É tipo, caramba, encontrei um cara igual eu. E gerar dignidade. Só aceitar do cara, conversar meia hora e devolução de dignidade. Eu te amei com amor à primeira vista, bicho. E eu fiz isso com o João Paulo, assumi o João Paulo, assim como assumi o Arthur. Irmão, 6 meses abrindo mão da minha jornada, sofrendo pra caramba, mas dedicando-se ao coração do outro. Você consegue se dedicar para alguém quando você foi esquecido? Você consegue olhar para a necessidade do próximo quando ninguém olhou para você? Isso é evangelho, mano. É quando você foi abusado por causa do evangelho, você começa a amar o teu abusador, mano. Evangelho é quando as pessoas eram 100 vezes, você, por causa do evangelho, você acreditará na 100ª vez, irmão. E assumir o coração de um órfão, porque ninguém nunca me assumiu. Assumi um cara porque a igreja um dia me assumiu, então assumi ele como igreja. Aí fiquei 2 anos sem ver João Paulo, o Faro Universitário cresceu demais, cara, como tem crescido, graças a Deus, e eu fui viajando, e cara, saí da unidade. 2012, 2013, tô caminhando no shopping, e um negão bonitão bate na minha costas, pá! E aí a gente, mano, quando eu olho pra trás era João Paulo, camisa pra dentro, cabelo cortado, bonitão. Olhei pra ele e me emocionei, velho. E ele começou a soluçar de chorar no meu braço. A gente tem 2 anos que eu tô te procurando. O João Paulo, tipo, lembrei de João Paulo atrás da cela, velho. Ele olhou pra mim, chorando e disse:
Eu fiz quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro. Eu olhei pra mim e disse assim, velho. E eu fiz o ProUni, ganhei 100% de bolsa de Direito numa universidade de Brasília, que é hiper concorrida. Na mesma universidade que o Renato Russo estudou, em Brasília. Ele olhou pra mim e falou, e eu sou gerente de McDonald's. Mano, isso é evangelho, mano. Não é quando você oferta pro outro uma religião. Nem muito menos o dogma do culto de domingo, onde você não pode mais curtir tal música, nem andar com tal pessoa. Mano, olha que sinistro. É o irmão que senta contigo a partir de Cristo, e o pai na fé tem símbolos do microcontato, mano. É muito secundário. Eu estou falando daquilo que transmite vida, mano. É você estar sentado e ofertar 5 minutos de olho no olho. E aí, tá bem, mano? Tipo você conversar com alguém e falar, você tá bem? Como é que você tá? Não, mas você tá bem? Tô. Não, tô com você, tá? Tô bem. Não, mano, pode falar. Você tá bem? Tô não, gente. Aí a alma se abre, porque você ofertou 5 minutos do seu dia pro cara. Já conseguiu ser pai de alguém durante 5 minutos? Sabe quem foi Natão, o profeta Natão para Davi? O filho se tornou pai. O profeta Natão vira para o pai e diz, pai, havia 2 homens. E o pai se arrependeu porque o filho que chegou nele falou, assim diz o Senhor contra você. Ou seja, vivemos uma geração onde os nossos pais precisam ser apacentados como filhos. Porque você acha que pai não era não, mano? Tu acha que pai não precisa do eu te amo de vez em quando? E eu acho que essa minha consciência dos finalmente 30 chegou em mim, tipo, os 30 anos, com mentalidade de 30 anos, com comportamento de 30 anos, com a maturidade dos 30, sem ser moleque. Devolver dignidade a qualquer um. Há tantas histórias para contar, há tão pouco tempo para discorrer histórias, mas só quero compartilhar mais uma. Eu estou falando de uns 10 minutos, 20 minutos, sei lá. Quero compartilhar só mais uma e finalizo de fato. Estou chegando na rua da minha casa, aí tinha uma garota de 14 anos, linda, bem magrinha, dizendo, me arruma R$2, eu faço qualquer coisa com você por R$2. Por quê, cara? Eu preciso comprar uma pedra de crack. Mas você quer fazer qualquer coisa comigo por R$2? E é muito louco, mano, eu preciso usar crack. Eu falei, cara, peguei 10 contos, dei pra ela. Vai lá, compra o crack e fuma aqui do meu lado. Porque se ela fosse para outro lugar, mano, com certeza alguém ia transar com ela por 2 contos. Então, deixa eu pagar essas horas de programa e ficar com ela aqui esse tempão. E aí a garota foi lá, pegou a pedra de crack, eu na esquina olhando. E cristão, né? E a consciência é, mano, eu perdi minha identidade, mano, o Senhor estragou os meus planos. Tu acha que por uma vida não estou disposto para sentar, vendo a pessoa fumar por causa do evangelho? E não sentou, puxou a pedra de crack na latinha. Depois que puxou, o sistema imunológico dela ficou estável e ela começou a chorar. Aí sentei e fui um pai para ela. Como é que você está, filho? Começou a chorar. Sabe quem era a garota? Uma pré-vestibulanda de medicina. Há 6 meses tinha fugido de casa, porque há 2 anos ela tentava passar no vestibular de medicina no Brasil e não passava. E os pais, juristas e servidores públicos de Brasília, sentenciou a menina num foco de tensão profunda. A menina se trancou na masmorra emocional, incapaz de ver a luz existencial. E aí eu comecei a conversar com ela, cara, e comecei a só ouvi-la. E chorei com a garota, né? Peguei o telefone dela e liguei pro pai dela. Quando o pai dela me atendeu, né? E disse que tinha encontrado a filha dela, a filha dele. O pai começou a chorar, cara. Começou a dizer o quanto estava sofrendo, né? E o desabafo do pai foi, poxa, ela entrou num foco de tensão, porque ela não me via como pai. Ela me via como um grito todas as manhãs, vai estudar. Mas só gritava com ela para que ela tivesse um futuro. E pai, às vezes o seu filho não quer um teu grito. Tudo
tudo que Ele quer é que tu senta na mesa do café da manhã e toque Legião Urbana. Só isso, velho. Esse vai ser o maior versículo que você pode ler para o teu filho. Nós queremos colocar santos no céu, irmãos. Jesus fez diferente, Ele inaugurou o paraíso com ladrão. Eu amo pessoas que têm sensos de humanidade. A humanidade revela mais Jesus para mim do que a santidade. Humano. Um sorriso revela mais o Senhor. Um amigo meu homossexual falando: caramba, bicho, eu estava com meu namorado. Revela mais o Senhor do que um vamos cantar de cruz. Que é um homem, abrindo para o homem características de homens, não seres humanos, colocando vestes de anjo. Porque é anjo que não tem tesão, mano. É anjo que não está afim de dar uma voadora no peito de um porque foi roubado. É anjo que não tem ódio. É anjo que não morre, velho. Eu quero ver você ser um ser humano, velho, e adorar a Deus como um ser humano e não como anjo. Eu vejo nessa noite o Senhor te devolvendo a alma. Abaixa sua cabeça em nome de Jesus. Chega na palavra sua.